Fala pessoal, e aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, vamos dar início aí, né, às aulas de hoje. O capítulo sobre solo, certo? Capítulo 3, né, da frente um. Acredito que dê pra gente terminar hoje, porque assim, é uma parte curta, mas tem muito conceito, né? Então prepara a mão aí que vocês vão colocar bastante conceito sobre isso, tá? Ó, nós vamos falar das erosões, né? Os tipos de erosões. Vou explicar esse mapa aqui, esse exercício para vocês. Se não me engano, ele tem até na tarefa. E depois eu vou até montar a atividade. Se ele tiver na tarefa, eu vou querer que vocês me entreguem isso. Estou até pensando aqui. Tá? Vou falar esses conceitos e a gente termina falando de desertificação e arenização. E acabou o capítulo. Beleza? Vamos ver então como é que vai ficar, se não vai ficar muito extensa a aula. Estou cronometrando aqui. Né? A ideia é sempre manter aí um padrão de uma aula de 15 minutos, né? Às vezes extrapolando um pouco, né? Porque eu acredito que uma aula muito extensa, né? Pelo menos em geografia, né? Não sei como é que é a dinâmica das outras matérias, né? Em geografia, uma aula muito extensa, vocês têm que anotar muito e aí perde um pouco o sentido. Né? Eu estou tentando fazer uma aula mais ou menos, né, do jeito que eu daria essa aula para vocês presencial, tá? Então, por exemplo, se fosse um dia que eu fosse dobrar, era bem capaz que eu terminava isso, beleza? Então, ó, a gente tinha colocado, pessoal, o primeiro item, né, primeiro subtítulo, horizontes de formação do solo. Pode colocar agora erosão. Né? Apesar de estar dentro da questão dos horizontes, né, mas vamos falar da erosão em si. Tá? Então, primeiro, vamos colocar a definição de erosão, certo? Como que ocorre a erosão? Tá? Para ter erosão, o primeiro ponto de tudo, tá? Nós temos que ter um solo desnudado. Tá? O solo desnudado, né, seria um solo sem a cobertura vegetal. Né? Então, concorda comigo que nós já vamos ter intervenções principalmente nesses dois horizontes, o O e o A, tá? Já vai começar a dar problema nesses horizontes, beleza? Então, essa é a primeira condição para ter erosão, solo desnudado, né? Segunda condição para ter erosão, acúmulo de água, né? E quando a gente tem um acúmulo de água, a gente tem a formação daqueles chamados sulcos, com L, tá? Imagina o seguinte, a seguinte situação, né? Um solo desnudado, quando você tem uma chuva, correnteza de água, às vezes transbordamento de rio, por exemplo, né? Um rio assoreado, né? Esse solo, pessoal, ele vai ter acúmulo dessa água. Como não tem a camada vegetal para poder sugar a água, tá? A água vai ficar acumulada e formar rasgos, sulcos. Então, três condições. Primeiro, solo desnudado, certo? Segundo, né, nós temos o acúmulo de água. Terceiro, nós temos a formação dos sulcos. Tá? A partir da formação dos sulcos, a gente tem então os tipos de erosão, que nós vamos ver agora. Tá? Então, fizeram a definição aí de erosão. Agora pode colocar o primeiro tipo, que é chamada laminar. Eu posso chamar de erosão laminar, eu posso chamar também de erosão superficial. Tá? Dá na mesma, beleza? O que seria a erosão laminar? É aquela que acontece na superfície, ou seja, é o primeiro estágio da erosão. Seria o estágio mais leve da erosão. Tá? Essa é a laminar, quando os sulcos começam na superfície. Seria o primeiro estágio. Quando nós temos uma intensificação dos sulcos, a gente tem a erosão por ravinas, que também pode ser chamada de erosão por canais. Por quê? Olha as ravinas aqui, ó. Então, a erosão por ravinas significa dizer que os sulcos, eles aumentaram, eles se intensificaram. Ainda dá para a gente reverter esse quadro, apesar de já começar a ficar complicado, tá? Porque aqui a gente tem um buraco literalmente grande no solo, tá? O ponto final da erosão é a vossoroca, né? A vossoroca é quando literalmente o terreno cede. Dá uma olhada. Você tem, né, o terreno cedido, porque houve um acúmulo muito grande de água e os sulcos eles ficaram gigantescos. E aí a vossoroca seria o terceiro estágio da erosão, com o terreno completamente cedido. Beleza? Tá? Isso então, os estágios da erosão. A gente pode ter erosão, pessoal, também numa área íngreme, numa área de
inclinação, tá? Essa inclinação, se ela não tem a cobertura vegetal, o que vai acontecer? A água vai descer com força e pode provocar deslizamentos, escorregamentos de encostas, tá? Geralmente, pessoal, final do ano, né, ali dezembro, aí começo do ano, janeiro, fevereiro, a gente tem inúmeras notícias em áreas, né, com precariedade de habitações, de desabamento, né? Simplesmente o que foi que aconteceu? Houve uma retirada da cobertura vegetal, tá? Houve uma implementação de uma infraestrutura urbana, uma infraestrutura muito ruim, muito precária, tá? A água desce com violência e vai carregar o que tem pela frente. Quando não tem infraestrutura urbana, quando tem somente terra, forma esses sulcos enormes em áreas íngremes e joga essa terra aqui para baixo, podendo causar problemas, por exemplo, numa área de estrada, tá? Agora, quando nós temos casas, né, moradias, a hora que a água descer, ela vai levar essas casas, essas moradias para baixo. E aí vai causar deslizamento que vai provocar problemas, né, com mortes e etc. Tá? Então isso aqui, infelizmente, é um tipo de erosão, só que numa área íngreme, e acontece, nossa, inúmeras vezes em áreas urbanas densamente povoadas e, né, mal habitadas, tá? Com precariedade nas construções. Beleza? Bom, e aí, pessoal, a gente chega nesse exercício. Um exercício que caiu na Unesp já há 3 anos, tá? Foi 17 para 18, né? Um exercício difícil, tá? Ó, analise a representação cartográfica do estado de São Paulo. Mapa de suscetibilidade à erosão. Então, são áreas mais suscetíveis à erosão. Ó, muito baixa, tá? Alta, não sei se vocês vão conseguir ver, seria mais ou menos nessa região aqui, tá? Média seria mais ou menos aqui, ó, nesse pedaço, algumas áreas aqui, e baixa seria nessas áreas. Reparem que as áreas de suscetibilidade à erosão mais baixas, elas estão na região da Grande São indo para a Grande São Paulo, não a Grande São Paulo é relativamente média, tá? Mas ó, indo para o litoral e passando próximo à Grande São Paulo. Então vamos lá. Caracterize 2 fatores naturais do Oeste Paulista que condicionam o seu grau de suscetibilidade à erosão. Naturais. Oeste Paulista é isso aqui, tá? Pega aqui, ó, Ribeirão, né? Orlândia nesse meio aqui, quase na transição. Bom, fatores naturais. O primeiro fator natural, pessoal. Essa região a gente tem que lembrar da aula passada, tá? Quando eu passei para vocês um exercício sobre o relevo de São Paulo, lembre? Planície litorânea, depressão, planaltos e chapadas do Atlântico, depressão periférica e planalto ocidental paulista, ou seja, primeiro fator natural, essa região é uma região planáltica, tá? É uma região que nós temos, né, desníveis em algumas áreas, tá? Então esse seria o primeiro fator natural. Segundo fator natural, pessoal, chove, tá? Chuva, né? Chove muito nesse período durante o nosso verão, que é o típico do clima tropical. Portanto, nesse período a gente tem, né, uma condição de erosão maior. Imagina uma área mais íngreme, né, um pouquinho mais alta, né, com declives e chuva. São esses fatores naturais. Letra B. Os processos erosivos podem ser minimizados ou controlados com a aplicação de práticas conservacionistas. Dentre as práticas, cite uma de caráter edáfico, ó, para vocês entenderem, se quiser colocar aí, pode ser num post, é curtinho. Edáfico significa dizer referente ao solo, tá? Edafização, né? Processo de formação do solo, tá? E outra de caráter mecânico, tá? Então, ó, prática, agora, né, seria uma alteração feita pelo homem, agora conservacionista. Vamos lá então. Edáfico, né, relação ao solo, daria para a gente falar de recomposição da camada vegetal, né? Essa área aqui é uma área bastante ocupada. A gente está falando do Oeste Paulista, onde tem muita plantação de soja, onde tem muita prática de pecuária extensiva, certo? Então, na hora que você faz uma recomposição com a camada vegetal aqui nessas regiões, tá, você consegue minimizar os efeitos da erosão, porque você vai ter água para poder sugar, árvore para poder sugar essa água. Outra de caráter mecânico. Nas áreas, por exemplo, né, que nós temos plantação de soja, uma de caráter mecânico seria a plantação em curvas de nível, né?
E até favorecido, porque essa área é planáltica. Se você faz curvas de nível, você consegue fazer com que a água não acumule e ela vai sempre passando para um nível inferior, até ela ser escoada. Tá? Então, mecânico seria curva de nível e edáfico de recuperação do solo, questão da plantação de árvores, recomposição com mata. Fechou? Questão complicada, tá? Beleza? Bom, continuando. Mais conceito. Pode colocar aí o próximo. Lixiviação. Bom, lixiviação a gente tem que fazer uma diferença, tá? Com relação à lixiviação que ocorre na Amazônia, que é intensa, e a lixiviação que ocorre devido à prática da erosão. Lixiviação, tá? Via de regra, enxurrada, água de enxurrada, lavando a superfície do solo. Na Amazônia, com cobertura vegetal, a lixiviação é constante porque nós temos altos índices pluviométricos, tá? Só que aí é uma lixiviação que não vai causar problemas, beleza? A lixiviação que acontece numa área sem a cobertura vegetal, ela vai intensificar a erosão. Por quê? Vai intensificar a formação dos sulcos, podendo gerar uma vossoroca, certo? Então, isso é a lixiviação. Se for num fator aí, antrópico, a lixiviação ela vai ocorrer numa área que está erodida, essa lixiviação vai causar a formação da erosão, vai causar a formação dos sulcos, beleza? Laterização, próximo conceito. Laterização é quando compostos ferruginosos eles afloram a superfície do solo, ou seja, quando nós temos o afloramento do horizonte B, tá? Lembra, coloração vermelha, né, por causa de compostos ferruginosos, ferro, a gente tem a remoção dessas camadas devido à ação antrópica, tá? Ação humana, não é intemperismo, tá? É erosão humana, no caso, tá? E quando nós temos a laterização, a gente tem a formação na superfície do laterito. Laterito é essa camada ferruginosa que vai aflorar e vai colocar na superfície o horizonte B, porque os horizontes O, A e E, eles acabaram sendo removidos, beleza? Isso é a laterização. Salinização, eu acabei passando para vocês um exercício, se não me engano, da aula passada, falando da salinização. A concentração de sal no solo, ela normalmente ocorre numa área que tem baixa pluviosidade e alta temperatura. Então vamos lá, você tem uma alta temperatura e baixa pluviosidade, você tem uma prática de agricultura. Se tem a prática da agricultura, né, o que acontece? Nós temos muito uso de água, de irrigação, tá? Alto índice de evaporação, evapora essa água, e essa água ela não é pura, ela tem sais. Como evapora a água e não chove, porque é uma área que tem índice pluviométrico relativamente baixo, o sal fica retido na superfície. Quadros de salinização ocorrem, por exemplo, na região do semiárido nordestino, certo? Em algumas regiões até do cerrado, né, que a chuva dá uma diminuída, pode ocorrer também salinização do solo. Fechou? Por fim, pelo que eu estou olhando aqui no meu celular, 13 minutos, dá para a gente terminar. Isso aqui vai passar um pouco de 15 minutos, mas dá para a gente terminar, tá? Desertificação, eu mando um X aqui, arenização. Desertificação, tá? Desertificar é tornar uma área deserta, desertificada no caso, tá? O que seria isso, né? Desertificação, ela acontece devido à ação antrópica. Então você tem, por exemplo, diminuições do índice de pluviosidade devido à ação antrópica. Você faz a remoção da camada vegetal e essa remoção em grande quantidade provoca redução do nível de chuva. Cuidado, pode pôr um asterisco embaixo de desertificação, depois dessa definição que vocês fizeram, e coloca o termo desertização. Desertização. Desertização é o processo de formação de desertos naturais, tá? A gente vai ver ainda isso, né? A ação de contralísios, né? Regiões de alta pressão atmosférica, lembra? Nos trópicos, tá? Então, pode ter uma barreira lá, né? De
barla-vento e sotavento, lembra? Uma barreira que barla, né, segura o vento e o sotavento seria a área seca, tá? Então tem fatores de formação de deserto. Então é desertização. Arenização, então essa aqui seria desertificação, tá? Arenização, ó, a gente tem um aspecto de deserto, mas não é deserto porque não há redução do índice de pluviosidade. O que acontece numa área arenizada? Muito comum, por exemplo, na campanha gaúcha, tá? No sul do Brasil, por causa da pecuária extensiva. O gado, ele pasta nessa região e ele remove a cobertura vegetal. Nessa região, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tá? Nós temos o afloramento de areia na superfície. Tá? E esse afloramento de areia é um areal que está abaixo da superfície, ele vai para a superfície, ele dá um aspecto de deserto, porém não é deserto. Tá? É arenizar, beleza? É areia na superfície. Fechou? Terminamos por hoje. Deu um pouco mais de 15 minutos, vai dar aqui no meu cronômetro quase 16 minutos, vai dar 16 minutos. Eu vou passar as atividades, bons estudos e é nóis, pessoal.